Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O assunto hoje é coberturas de vidros de segurança. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e você está no treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros na 21ª aula. Bom, o assunto de hoje é coberturas de vidros de segurança. Mas é o seguinte, antes da gente começar a falar sobre os componentes das coberturas e dos vários sistemas de coberturas, é necessário que a gente entenda por que as coberturas de vidro têm feito tanto sucesso no Brasil hoje? O que será que tem atraído arquitetos, consumidores comuns, engenheiros, decoradores a especificarem a cobertura de vidro? Eu sempre digo que por trás de um envidraçamento tem um sonho, tem uma ideia, tem uma necessidade, tem um desejo. Então, o que está por trás das coberturas de vidro? Uma cobertura ou qualquer tipo de envidraçamento não é só um envidraçamento, ele tem vários detalhes por trás dele e é isso que eu quero te mostrar nesse treinamento. Beleza? Vamos lá então? A primeira palavra de hoje é custo-benefício. Então assim, quais são as vantagens que uma cobertura de vidro pode proporcionar aos seus usuários, aos seus consumidores, às pessoas que vão estar ali utilizando essa cobertura desse benefício que são os envidraçamentos em coberturas. Qualidade de vida. Então, a cobertura de vidro, ela proporciona proteção contra chuva, proteção contra vento e pó, proteção contra ruído, proteção contra raios UVs de até 99% quando esses vidros são laminados com polivinil butiral, proteção contra poluição. Ah, Gabriel, poxa, mas realmente uma cobertura serve para isso mesmo. Mas será que quando você vende essa cobertura, você fala esses detalhes, você exalta? Lembra que eu te falei? Olha os benefícios. Você lembra o seu consumidor ou você desperta nele o interesse por esses benefícios? Porque muitas vezes a gente não sabe quais são esses benefícios. Bom, o próximo benefício que eu quero te mostrar é o seguinte: aproveitamento máximo dos ambientes externos. É importante lembrar que normalmente, na grande maioria dos casos, as coberturas são inseridas nos ambientes esses que seriam para ser abertos. Então, muitas vezes a cobertura é inserida em uma piscina, né, acima de uma piscina, ou em um jardim, áreas que seriam para ser abertas. Só que é o seguinte, quando essas áreas são abertas, dependendo da época ou da região, você pode utilizar em uma época e outra época não. Por exemplo, uma piscina de vidro. Ah, poxa, nada impede que você nade, né? Já vai estar molhado mesmo, em uma piscina em dias de chuva, mas é ruim, né? De repente a pessoa quer ficar ali com você, assistindo o seu treino e tal, e já não pode porque vai ter que ficar na chuva junto com você. Então assim, você já não usaria essa piscina em dias de chuva, em dias de muito frio. Então, a cobertura de vidro, ela proporciona que você utilize as suas áreas externas na primavera, no verão, no outono, no inverno, com chuva, com sol, com vento. Uma outra categoria de benefícios que a cobertura de vidro oferece aos seus clientes é Então nós sabemos que existem alguns itens que os corretores de imóveis sempre exaltam no momento da venda daquele imóvel. Por exemplo, antigamente e até hoje, os corretores ainda exaltam a existência de um box de vidro temperado no banheiro. Hoje, mais atualmente, quando se trata de apartamentos com sacadas, se essa sacada for envidraçada, eles colocam apartamento fechado com vidro temperado, vidro laminado,
sacada toda, aí eles falam sacada gourmet, né? Ou espaço gourmet, todo não sei o que lá e tal. E uma cobertura de vidro também é um item que os corretores exaltam demais. Por quê? Porque apesar da maioria de nós, próprios vidraceiros, não saber desses detalhes, mas, por exemplo, a cobertura, ela valoriza o imóvel e também ela faz com que o proprietário economize energia elétrica. Primeiro, porque dependendo do ambiente que está inserido aquela cobertura, ela já promove por si só a iluminação natural. Então já se economiza energia elétrica. Outro detalhe, como aquele ambiente ele foi fechado, muitas vezes ele precisa ser climatizado, ele precisa ser instalado, por exemplo, ar-condicionado. E quando esse ar-condicionado foi instalado em um local onde não se tem cobertura, aí lascou. Então, ajuda a manter ali, né, a climatização mais otimizada e menos esforço da máquina de ar-condicionado. Outro detalhe que muitos não percebem é o seguinte: uma cobertura de vidro, se ela for bem especificada, bem dimensionada e bem projetada, ela também permite com que os raios ultravioleta, os infravermelhos, não entrem com tanta força no ambiente, fazendo com que aquele ambiente não esquente tanto e não recarregue o ar-condicionado. Uma outra categoria de benefícios que a cobertura agrega aos seus consumidores é... Pense o seguinte, de repente você tinha uma área ali, um jardim, uma piscina que só poderia ser utilizada em dias de sol, né? Em dias próprios, propícios para aquela atividade. Se você fecha com uma cobertura, como a gente já falou, você pode utilizar essa piscina ao longo do ano, independente da época, tal. E o que é legal? Você consegue mobiliar esse ambiente que antigamente não poderia ser mobiliado, por exemplo, com sofás. Tem um cliente de algum tempo atrás que eu achei tão legal que ele fez do jardim dele um espaço de leitura. Mas ele comprou aqueles sofás que se tornam praticamente uma cama e encheu ali o jardim daqueles sofás. E aí o que é mais interessante é que esse outro benefício que eu acabei de te dizer, ele também remete a algo que a gente muitas vezes não dá muito valor. Mas imagine só, eu fui falando isso ao longo do nosso treinamento, mas imagine só, esse meu cliente, ele meio que deitado, né, naquele sofazão dele, confortável pra caramba, olhando para o céu, em dias de chuva ou à noite. Então isso é um detalhe que a gente muitas vezes não percebe, mas que você pode vender. Tinha um cara que queria vender um sítio, e aí ele, quero me desfazer desse sítio, ele encontrou o amigo dele na cidade, que era um poeta. Ele falou, e aí, tal, e aquele sítio lá, tô vendendo, cara, você não quer fazer escrever para mim um anúncio de vendas? E aí diz que o poeta, né, que era amigo dele, começou a escrever, que o poeta conhecia o sítio, começou a escrever sobre o sítio, sobre os pássaros que cantavam de manhã, sei lá, começou a falar sobre o jeito dele, aquilo que ele conhecia do sítio, mas de uma maneira poética. Então ele disse que quando o cara que estava querendo vender o sítio, né, olhou o anúncio, falou, você é louco, velho, eu não vou vender meu sítio é um paraíso. Mas então precisou que outra pessoa viesse e relembrasse ele das maravilhas que tinha no sítio dele. Muitas vezes nós também precisamos fazer isso. Nós temos que ser o papel desse poeta, que muitas vezes vai chegar no nosso cliente e vai falar, cliente, cara, você não está comprando uma cobertura, você está comprando uma visão panorâmica, você está comprando, por exemplo, romantismo, você está comprando bem-estar, você está comprando entretenimento. Imagine só em dias estrelados, imagine em dias estrelados não, né? Em noites estreladas, você com a sua família deitado nesse sofazão aqui olhando para o céu, você explicando para os seus amigos as estrelas e tal. Pô, esses dias, cara, eu fui com a minha esposa em São Paulo, no Ibirapuera, ver lá as estrelas lá, estrela artificial. Fiquei lá uma hora com a cara pra cima, vendo estrela artificial lá no planetário. Então imagine, cara, você ter ali um planetário só seu e da sua família. Ó, quanto não custa isso? Então, esse tipo de detalhe nós temos que resgatar para os nossos clientes. Todo produto, ele tem os seus prós e os contras. Eu quero falar para você dos prós em primeiro lugar. Você viu que eu já falei vários benefícios, mas eu quero continuar falando sobre os benefícios da cobertura de vidro. Primeiro que o vidro ele tem uma vida útil prolongada. Ele não perde as suas características devido à sua exposição ao tempo, né? Ao contrário de alguns materiais que a gente vai ver mais para frente.
Outro benefício que uma cobertura de vidro tem é a leveza. Como assim leveza, Gabriel? Bom, se a gente parar para pensar que uma cobertura de vidro ela pode substituir uma laje ou uma cobertura tradicional, por exemplo, construída de estrutura de madeira e telhas de cimento ou de barro, a estrutura necessária para poder acomodar os vidros ela é inferior a uma estrutura necessária para acomodar, por exemplo, telhas de barro ou de concreto, principalmente de cimento, né? Aquelas telhas que são pesadas pra caramba. Então, o vidro ganha nessa parte. Outra questão é a transparência. Eu já falei para você em um outro treinamento, que eu não me lembro há quanto tempo atrás isso foi, mas já foi realizado um estudo onde se constatou que pessoas que trabalham em ambientes iluminados por luz natural são mais felizes e têm mais ânimo para o trabalho. Então, a luz, essa luz que nos cerca hoje, luz artificial, ela não é tão boa para a nossa saúde como a gente pensa. Então, nada, porque assim, a gente não tá, nosso corpo, nosso organismo, não foi criado para ser iluminado ali por luz artificial, e sim por luz natural. Então, as pessoas são mais felizes quando trabalham em ambientes iluminados com luz natural. E por falar em iluminação natural, uma outra característica, um outro benefício da cobertura de vidro é a própria iluminação natural. Então, normalmente, né, a gente falou bastante sobre janelas, sobre fachadas, mas se você perceber, a iluminação por janela, por fachadas, é uma iluminação lateral, que muitas vezes acaba se precarizando devido à existência de outros imóveis próximos, ou um muro. Então, a iluminação feita por uma cobertura de vidro, né, proporcionada por uma cobertura de vidro, ela é muito mais ampla, ela é muito mais homogênea e ela é muito mais centralizada. Você pode perceber o seguinte, quando você coloca uma lâmpada, por mais forte que seja, no chão, ela vai iluminar muito pouco aquele ambiente. Se você coloca na lateral, ela vai iluminar mais ou menos aquele ambiente. Mas se você colocar no alto da sala, no centro, ela ilumina praticamente todo o ambiente. A iluminação é muito melhor. Então isso também acontece com a iluminação natural quando vinda de cima. Um outro benefício que a cobertura de vidro proporciona é a integração com os espaços, principalmente a integração com o espaço externo. Então, quando você tem, por exemplo, eu estou te falando ali do meu cliente que colocou um sofazão no jardim e à noite fica olhando as estrelas. Olha só, quando você tá ali deitado naquele sofá, por exemplo, aonde que é o seu céu? Não tem limite. Diferente se você tivesse ali uma laje, um forro de gesso olhando a 1,5 metro da sua cabeça. Então ali você tem um limite, você tem uma parede opaca no céu. Quando essa cobertura de vidro, qual que é o seu limite? É o universo. Um outro detalhe também que a gente muitas vezes não presta atenção e muitas vezes a gente nem oferece isso para o nosso cliente, é que uma cobertura de vidro, se bem especificada, bem dimensionada e bem projetada, ela oferece aos usuários conforto térmico e acústico. Então, de repente, você tem uma área bonita, uma área legal, mas fica numa área muito barulhenta, fica num grande centro. Então, quando você insere uma cobertura naquele ambiente, você tem uma diminuição dos ruídos, do barulho e se o vidro tiver essa característica de controle solar, ele também consegue aí minimizar o calor e você consegue ter um ambiente mais ameno, mais confortável. Então, antes de falar dos contras, olha só falei coisa boa da cobertura, certo? Mas existem os contras. Então é o seguinte, vamos pensar num detalhe. Quem é hoje o concorrente da cobertura de vidro? Então, o primeiro concorrente que eu quero trazer agora para a nossa conversa é a cobertura de policarbonato. E de fato, o policarbonato tem algumas vantagens perante ao vidro. Olha só como normalmente se comporta uma cobertura de policarbonato. A cobertura de policarbonato aceita estrutura mais leve e por isso mais barata do que utilizadas para acomodação de vidros. A instalação é simples e as chapas de policarbonato podem ser curvados a frio e modelados facilmente na própria obra. Então, olha só, dois detalhes. Primeiro, a cobertura de policarbonato ela tem uma estrutura muito mais leve que a do vidro, ou seja, fica mais barato. O segundo detalhe é que se você precisar fazer uma curvação, deixar meio arredondado, você consegue fazer isso na própria obra sem utilização de
qualquer tipo de aquecimento, nada. Você dobra lá a chapa e pronto, e fixa ela e tá ali. E um detalhe bem interessante também é que você pode modelar as chapas na própria obra. Então, né, você pode levar a chapa inteira e você fazer os próprios cortes na obra, que é muito mais fácil do que o vidro, entendeu? Então tem essa vantagem. O policarbonato, ele é ultra resistente a impactos até 250 vezes a mais do que o vidro. Então olha que interessante. Ele não propaga chamas, fogo, e também ele não se deforma até 120 graus. Então é bastante, né? 120 graus, chegar a 120 graus é porque o negócio tá feio mesmo. Então vamos lá, vamos pensar aí qual é o concorrente. De repente o seu cliente ele tá ali, né? Gabriel, eu quero uma área iluminada naturalmente, mas o vidro tá caro, né? A gente ouve isso, a realidade é essa. Então o cara pode tender a ir para o policarbonato. Aí você tem que, né, defender o seu. Pô, mas tudo bem, então o policarbonato tem essas vantagens, mas qual que é a vantagem do vidro? Primeiro, o policarbonato ele não é tão resistente à abrasão como é o vidro. Então qualquer coisinha ele arranha e opaca. Segundo detalhe, é que ele tem vida útil curta se comparado ao vidro. Então ele se degrada bem mais rápido que o vidro e essa degradação inicia-se com o amarelamento e o ressecamento do próprio policarbonato. Segundo detalhe é que, por mais semelhante que muitas vezes as coberturas de policarbonato cheguem ao vidro, esteticamente o vidro é muito mais bonito. Hoje já existem policarbonatos também com características de controle solar. Então, até nisso eles foram se assemelhando ao vidro. Mas, esteticamente, ainda assim, o vidro ainda é muito mais bonito e muito mais durável. Então, o seu cliente pode falar, pô, Gabriel, a cobertura de policarbonato é mais barata. Mas daqui a alguns anos você tem que trocar, enquanto o vidro não. O vidro você higienizando ele, fazendo na verdade, a cobertura nem tem muita manutenção, né? São poucas manutenções que tem que se dar numa cobertura. Mas, fazendo a higienização corretamente, perde vistas. Aí você vai usar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, vai perder de vista. Enquanto de policarbonato, daqui a pouco tem que trocar. O que é interessante e o que me deixa feliz é que hoje a gente, né, os vidraceiros, eles acabam substituindo muitas coberturas que antes eram de policarbonato por coberturas de vidro. Só que vale lembrar o seguinte, se isso acontecer com você, se você for trocar aí, né, uma cobertura que é de policarbonato por uma cobertura de vidro, provavelmente você terá que mexer, né, que substituir a estrutura, porque normalmente a estrutura de policarbonato é muito mais leve do que a de vidro. Então estou vendo muita gente utilizar aí perfilzinho para fixar policarbonato, para fixar vidro, e não é o correto, porque o vidro é muito mais pesado que o policarbonato. Só uma dica. Da mesma maneira que nós percebemos que as coberturas de policarbonato são de fato concorrentes das coberturas de vidro, nós também percebemos que as coberturas de vidro são concorrentes das outras coberturas. Por exemplo, olha só, coberturas ou telhados de telha de cimento ou telha de barro. Por que não inserir uma cobertura de vidro? Então você pode pensar, puxa, mas uma cobertura de vidro, cara? Hoje, como eu te falei, as coberturas de vidros estão inseridas em shopping centers. Então, por que não inserir as nossas coberturas de vidro aonde seriam inseridos telhados de telha de barro ou de cimento, ou aonde seriam inseridos lajes? Olha só a vantagem que o vidro tem perante essas coberturas. Primeiro, no caso do policarbonato, a estrutura do policarbonato é mais leve que a estrutura do vidro. Porém, se você compara a estrutura necessária para se inserir uma cobertura de vidro, ela é muito mais leve que a estrutura necessária para se colocar uma laje, por exemplo, ou para se colocar um telhado de cimento, vamos dizer assim, daquelas telhas de cimento ou de barro. E tem uma outra vantagem. Normalmente, quando se insere uma cobertura aí de telha, por exemplo, o cara fez uma casa e não vai colocar laje, vai colocar telha, certo? O que ele tem que fazer? Normalmente, ele faz aquela estrutura pesadíssima para poder acomodar o telhado, e aí depois ele precisa esconder toda aquela estrutura. Então ele faz o quê? Ele tem que fazer mais um forro. Então soma para você ver.
a estrutura pesada capaz de acomodar a telha de barro ou de cimento, mais a telha de barro e de cimento, mais a mão de obra e mais depois o forro para poder esconder aquilo, quanto que não sai? Então olha só, toda vez que você entrar agora numa residência, num comércio, você pode pensar, poxa, por que não colocar aí uma cobertura de vidro ao invés de uma laje? Por que não? Então, olha só, quando você se adentrar em algum lugar onde já está batido a laje, onde já tem cobertura de concreto ou de barro, você não pode fazer mais nada. Mas e nas que estão sendo construídas agora? Então você pode influenciar diretamente o arquiteto, o engenheiro, a falar, cara, usa cobertura de vidro. Por quê? Todos aqueles benefícios que eu já te mostrei e mais o benefício do custo. Então o cara vai ter algo muito mais aproveitável, né, que é uma cobertura de vidro. Olha só, ele vai ter algo muito mais bonito, muito mais aproveitável, muito mais lúdico, muito mais clean, muito mais saudável, muito mais econômico, muito mais sustentável. Porém é o seguinte, eu falei para você só das vantagens, né? Agora nós vamos falar também sobre algumas desvantagens que principalmente nós, com a nossa falta de experiência ou falta de informações, podemos causar de problemas para o nosso cliente quando a gente insere uma cobertura de vidro num local onde não tinha uma cobertura de vidro. O que eu tenho visto muito acontecer atualmente com vidraceiros inexperientes é a questão do calor excessivo no ambiente. Então o cara tinha um ambiente bem arejado, o jardinzão dele lá, legal, tal, gostoso pra caramba. Ah, cara, eu quero usar esse jardim aí no dia de chuva. Aí você vai lá, coloca um vidro comum, né, um vidro incolor pro cara, e aí depois aquele local se transforma em um forno em dias de calor. Aí como eu falei, aí aquele lugar onde o cara utilizava em dias de sol, né, só não utilizava em dias de chuva, aí inverte. Aí ele só pode utilizar em dias de chuva, porque em dias de sol ele morre torrado ali embaixo. Então isso é algo que tem acontecido constantemente, e aí o que acontece? Aí você especifica um vidro inadequado para o seu cliente ele não aguenta de tanto calor que fica ali, o que ele faz? Ou ele coloca aquelas cortinas, né, horizontais, o pessoal tem usado muito em gazê, em pergolado, ou então ele aplica filme de controle solar. Bom, um outro detalhe que eu tenho percebido que tem acontecido é o seguinte, eu falei para você que as janelas, elas são necessárias para ventilação e iluminação do ambiente. Pois bem, muitas vezes o engenheiro, ele projeta uma casa e coloca uma área aberta justamente para clarear, né, aquela casa, né, aquela residência, aquela edificação, aquela habitação, e para ventilar. Ok? A minha casa, por exemplo, ela foi desenhada assim. Ela tem vários cômodos em volta e no meio tem como se fosse uma área de serviço que serve para iluminar os outros cômodos e para trazer a ventilação. Tanto que praticamente todos os cômodos têm a janela virada para essa área de serviço, uma janela interna, né? Agora o que acontece? Se você instala ali uma cobertura de vidro, o que acontece? Você restringe a entrada de ar. Você diminui a ventilação dos ambientes. Você não permite mais que o vento, que aconteça a ventilação cruzada, lembra? Porque ali está fechado. Então, por mais que aquele ambiente seja amplo, como é o caso da minha casa, que tenha entrada de um lado e saída por um outro, não vai ventilar mais, porque vai acontecer entrada só de um lado e do outro lado não tem como circular o ar, porque existe uma cobertura. Então, o que eu tenho percebido é isso. Muitas vezes o cara tem uma área bem arejada, coloca essa cobertura, não pensa na ventilação e aquele lugar fica abafado. Fica ali como a gente chama de ar viciado, o ar não circula ali. Então, esse é um detalhe muito importante que tem acontecido muito. Eu tenho visto aí que tem caras, como eu falei, muitas vezes a nossa falta de informação prejudica o nosso cliente. Porque o nosso cliente não sabe disso. O cara fala, poxa, eu queria fechar. O cliente nunca vai pensar nisso. Ah, mas vai tirar a ventilação. Não. Ele vai falar, não, beleza, eu vou colocar uma cobertura porque eu quero usar a minha área, faça chuva, faça sol. E aí você tira do cara a ventilação e ao invés de levar para ele saúde, como eu te falei no início, você leva doença. Porque a gente sabe que é necessário que o ar circule, que o ar seja renovado. Um outro detalhe também que eu tenho percebido e tem prejudicado bastante os nossos consumidores é a dificuldade da manutenção e da limpeza de algumas coberturas. Então, muitas vezes,
a gente percebe que uma cobertura mal feita, mal dimensionada, mal projetada, ela acaba agravando essa questão da limpeza, ela absorve muito mais sujeira do que uma cobertura tradicional e isso onera o nosso cliente com limpezas constantes e com manutenções constantes. Um malefício que eu acho que é o pior de todos é a exposição dos usuários da cobertura ao perigo. Perigo, inclusive, correndo risco de morte. Por quê? Porque muitas vezes os nossos vidraceiros falam: ah, Gabriel, mas o cara quer o vidro mais barato. Aí você vai lá e coloca, como a gente vê casos de até vidro comum em cobertura, coisa que eu acho que é um crime, tem que pegar e prender, né? É criminoso quem faz esse tipo de coisa. Ou então se instalar vidros não conformes em coberturas, por exemplo, como é o caso do vidro temperado. Existe uma grande discussão entre vidro temperado, vidro laminado, mas assim, gente, a norma 7199, ó, ela foi revisada depois de 27 anos praticamente. Mas já naquela época, ela dizia o seguinte: em áreas de cobertura, de passagem, etc e tal, só pode ser inserido vidro laminado ou vidro aramado. Hoje ela foi revisada e ela continua falando isso. Não pode ser instalado vidro temperado monolítico, ou seja, uma chapa apenas de vidro temperado. Por quê, Gabriel? Porque é o seguinte, esses tempo atrás a gente recebeu um e-mail aqui, o cliente falando que o consumidor final, ele achou nosso site, ele viu uma matéria que nós temos, que chama O Pergolado do Meu Amigo, uma matéria que fez muito sucesso, até hoje faz bastante sucesso essa matéria, e ele achou essa matéria porque ele estava procurando algumas coisas sobre acidentes causados por coberturas de vidro. E ele falou pra gente que o cara fez uma cobertura de vidro para ele, no local que ficava entre a cozinha e o quarto, acho que devia ser um corredor, e por sinal era onde ficava o berço do filhinho dele. Ele falou que o cara terminou a cobertura, depois de alguns meses tal, o filhinho dele dormia naquele berço. Mas, graças a Deus, naquele dia o filhinho dele não estava no berço. E o que aconteceu? Por algum motivo, o vidro estourou e o vidro caiu diretamente em cima do berço do filhinho dele. Então ele falou: Gabriel, se meu filho estivesse lá, eu tinha matado meu filho, cara, meu filho é recém-nascido. Então, gente, não é brincadeira isso. Esses dias mesmo saiu aí num grupo, aí, o pessoal postando no grupo do WhatsApp, um acidente aconteceu, o menino foi levar marmita pro pai dele, acho que o pai dele era vidraceiro, sei lá, estava em cima do telhado lá, foi pisar no vidro, o vidro despencou, o moleque caiu lá de cima. Temperado. Ah, Gabriel, mas telhado de vidro é para subir em cima? Às vezes você tem que subir para fazer manutenção, para fazer a limpeza, e o moleque, pelo que eu vi, era vidraceiro. Caiu da cobertura e esborrachou lá embaixo. Então assim, não pode. Eu sei que às vezes a gente fala: ah, mas vamos dar um jeitinho, vamos colocar uma película. Hoje a gente vê que tem várias empresas grandes, até empresas de renome, utilizando vidro temperado com película. Esses dias eu vi um comentário de uma juíza, estava dando uma entrevista na televisão, ela falou o seguinte: as leis não saíram do inferno e também nem foi Deus que escreveu pra gente numa tábua de pedra. Né? Será que tábua de pedra é tábua? Bom. Então assim, as leis foram constituídas por nós. As leis foram vindo, né? Leis, normas, regras, elas foram sendo constituídas por nós, pelos os que vieram antes da gente. Então assim, não foi algo que apareceu e foi imposto à força. Por exemplo, as normas técnicas, por que elas foram realizadas? Por que elas chegaram nesse veredito? Por que elas foram fechadas assim? Porque um grupo de pessoas se reuniu, achou que isso era seguro, então não entrou a película de segurança. Por quê? Porque o que o pessoal fala, película de segurança, para ela ser aplicada, ela tem que estar ancorada na estrutura, ancorada no caixilho, por exemplo. Assim, vamos pensar assim, no caixilho na estrutura. Porque se caso essa película se o vidro vier a se quebrar, a película tem que segurar o vidro lá em cima. O que não acontece na maioria dos casos. Então, como eu falei, aí você vai lá, coloca pro cara um vidro incolor. Aí aquilo começa a esquentar a casa do cara. Aí o cara fala assim: vou colocar uma película aí de um insufilme, vamos supor, né, para poder aí amenizar o calor. Aí legal. Aí você acha o cara do insufilme vai desmontar toda a cobertura, vai ancorar os filmes. Você acha que vai fazer isso aí? Não vai. O que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai colocar o filme por baixo ali e o filme não vai estar ancorado na estrutura.
Se esse vidro temperado vier a se quebrar, o que ele vai acontecer? Aquela parte onde está fixada no quadro, ela vai continuar no quadro, aquele monte de caquinho vai continuar no quadro, e aquela chapa unida por aquela película vai cair inteira em cima de alguém. Então é por esse tipo de coisa que vidro temperado não pode ser utilizado em cobertura nem com película de segurança. Agora, pode ser que amanhã mude, beleza. Eu também acho que dá pra gente chegar ao meio termo. Eu também acho isso. Só que por enquanto não dá para ser assim, porque a norma fala que não pode ser assim. Então, o que vale na verdade? De repente, o que você pode falar assim para mim, Gabriel, mas o jeito que eu faço, cara, eu garanto que não tem problema. Eu garanto. Mas se um dia acontecer algum problema, é tipo aquele negócio que acontece quando você está com o seu documento irregular, habilitação irregular, sei lá, documento atrasado, alguma coisa. O cara pode vir bater em você, o cara tá errado. Só que se o seu documento estiver atrasado, sua habilitação estiver regular, quem se ferra é você. Porque você errou primeiro, você já tá errado, cara. Você já saiu da sua casa errado. Então é a mesma coisa. Ah, mas pô, aí de repente acontece uma coisa que não tem nada a ver com você, mas porque o seu vidro está fora de norma, você que paga o pato. Então, se a gente acha que tem como fazer um vidro com película de segurança, temperado, ancorado e seguro, a gente tem que fazer o quê? Mudar as normas. E a gente consegue fazer isso. A gente pode estabelecer uma reunião, fazer uma reunião e falar, não, a gente quer mudar, quero comprovar por A mais B cientificamente que o negócio funciona. A gente muda as normas. Mas enquanto a norma estiver assim, não pode fazer. Então eu já te falei dos prós das coberturas que a gente pode oferecer para o nosso cliente. Falei muitas vezes dos contras, né? Que às vezes a gente acaba fazendo, ao invés de levar uma solução para o nosso cliente, a gente acaba levando um problema para o nosso cliente. E agora eu vou falar sobre os maiores problemas que acontecem na própria execução da cobertura. Então, ou seja, o problema que você pode ter na execução dessa cobertura. Então vamos lá. Um dos problemas mais constantes que nós, como montadores, instaladores, vidraceiros e donos de vidraçaria temos em coberturas é a questão do vazamento. Então a gente vai lá, instala a cobertura bonitinha, fica lindo, maravilhoso, posta no WhatsApp, inscreve a cobertura no Campeonato dos Melhores Vidreiros do Brasil. Daqui a pouco dá uma chuvinha, o cliente, ó, tá vazando a sua cobertura. O vazamento é uma questão muito pertinente nas coberturas de vidro, mas assim, quais são os maiores causadores de vazamento nas coberturas? O maior vilão, na verdade, de vazamento nas coberturas é o uso do silicone inadequado na vedação entre vidro a vidro ou vidro a alvenaria. Existe um detalhe, né, que se chama coeficiente de dilatação dos materiais. Então, se você pega, por exemplo, um aço ou um ferro, ele tem um coeficiente de dilatação. Ele se dilata medianamente bem. Se você pega uma madeira, ela dilata bastante. Se você pega um vidro, ele dilata muito pouco. Muitas vezes, a estrutura, né, no calor, ela dilata, então ela acaba expandindo. Depois, quando esfria, ela se comprime e volta ao estado normal. Muitas vezes, o silicone utilizado para fazer a vedação dessas coberturas, ele é um silicone que não consegue vencer essa movimentação. Então, ele é um pouco rígido, né, que a gente chama de módulo alto, ele é rígido, e quando acontece a dilatação da estrutura, ele parte, ele tem ali microfissuras, entendeu? Depois essas microfissuras acabam se fechando, e aí a olho nu você não consegue ver, mas a bendita da água infiltra ali. Então, isso eu falo para você porque por experiência própria, aconteceu muito comigo, de fazer a vedação caprichada, beleza, passar ali 2 semanas, tá vazando. Aí vai lá, tira o silicone, aplica outro, tá vazando. Troca o silicone, tá vazando. Enquanto você não utilizar o silicone adequado, o silicone de módulo baixo, vamos dizer assim, ou médio, que é aquele silicone que consegue vencer a movimentação, ele consegue acompanhar sem rachar, você não consegue fazer isso. Então, nós temos aqui, por exemplo, com exceção desse, né, que é para estruturar o glaze, que eu te mostrei, nós temos silicones especiais para vedação de módulo baixo, que vai conseguir acompanhar a movimentação da cobertura. Bom, um outro detalhe também que faz com que as coberturas vazem é também a junção da própria estrutura. Muitas vezes nas próprias emendas ali não se faz a vedação, não se faz aquela afetação e aí a estrutura vaza. E o que é interessante da água é que muitas vezes a água está pingando aqui, ó,
mas o vazamento dela está lá do outro lado. A entrada de água está lá do outro lado, você não sabe. Você fala, pô, tá pingando aqui, ó. Acho que o vazamento é aqui, ó. Aí você fica ali caçando vazamento nessa área, mas na verdade a água entrou lá em cima e veio escorrendo, entrou para um lado, entrou para o outro e pingou. Isso que é o problema do vazamento. Você nunca sabe onde o filho da mãe está entrando. Entendeu? Então tem que fazer bem a vedação e qualquer ponto, qualquer abertura pode ser um ponto de entrada de água. Outra questão também que causa muito vazamento é nas furações onde se fixam os parafusos. Ali também, se não fizer a vedação adequada, muitas vezes ali é um ponto de entrada de água. E um outro detalhe também que causa muito vazamento são as borrachas mal fixadas. Muitas vezes, sei lá, vamos supor, pegar um exemplo aqui do clique. Depois a gente vai mostrar na próxima aula. Muitas vezes você vai colocar o clique, então, como a barra do clique é bem maleável, o cara coloca 3 parafusos, 2 na ponta e no meio. Então, na ponta vai estar fixado, no meio vai estar fixado, mas entre a ponta e o meio vai ter uma barriga. E a borracha não está pressionando em cima do vidro. Ali é uma entrada de água, é um ponto de entrada de água. Muitas vezes, a borracha que você utiliza é uma borracha de má qualidade, ela está trincada, ela está com fissuras, ali é uma entrada de água. Então são vários os fatores que podem causar o vazamento nas coberturas, mas o principal é o uso inadequado do silicone. Bom, outro problema que acontece constantemente com a gente, é a quebra dos vidros, principalmente se eles forem vidros laminados com vidros floats comuns. Então muito vidraceiro fala, eu não coloco vidro laminado porque quebra. Mas por que esse vidro quebra? Ele quebra por 2 motivos. Primeiro, pelo motivo que eu acabei de te falar. Então você tem uma estrutura onde ele dilata X% e você tem um vidro que não dilata nada. Quando aquilo começa a dilatar, o vidro está fixado nele ali, o vidro não consegue dilatar e trinca. Porque o vidro não consegue acompanhar a dilatação. Então o que tem que fazer nesse caso? Utilizar um separador que consiga fazer esse controle. Então, se a estrutura dilata e o vidro não dilata, esse separador, que a gente chama, ou calço, é o que vai manter o vidro ali sem acompanhar a dilatação da estrutura. É sempre necessário utilizar um separador para que o vidro possa ficar isolado da estrutura e não sofrer ali os esforços oriundos da dilatação da estrutura. Olha só para você ver essa tabela. Olha a diferença do vidro, por exemplo, para o aço. Então aqui nessa tabela nós temos a dilatação dos materiais considerando uma barra de 1 metro e a variação de temperatura de 1 grau centígrado. Se você pega aqui, por exemplo, o aço ele dilata ali 0,011 milímetros por metro. Olha o vidro é 0,08. Agora olha para você ver o alumínio, que é normalmente o material mais utilizado para se fazer a estrutura do nosso vidro. Ele dilata aqui 0,022. Olha o vidro, 0,8. Então, ou seja, o alumínio ele dilata praticamente 2,5 vezes mais do que o vidro, ou seja, o vidro não consegue acompanhar essa dilatação. Então aí é onde acontece a quebra. Outro detalhe também que acontece a quebra, vidros muito grandes, muito finos. Então, muitas vezes a estrutura começa a embarrigar, o vidro não acompanha e trinca. Aquecimento do ambiente. O que gera esse problema? A gente já falou isso em janelas. Vidro que não tem ali os benefícios de um vidro de controle solar. É um vidro mal projetado, é um vidro mal especificado. Excesso de claridade. Muitas vezes coloca-se um vidro incolor, por exemplo, em um lugar onde pega muito sol. Então, fica desconfortável aquilo ali, entra muita luz. Então, o que nós temos que ver isso aí, lembra? É o índice de transmissão luminosa. Mas aí tem também o contrário, muitas vezes o ambiente fica escuro. E aí por quê? Porque você utilizou um vidro muito escuro. Um problema muito constante que acontece com as nossas coberturas, muitas vezes, é a falta de inclinação e o empoçamento, vamos dizer assim, de água. Bom, então a falta de inclinação é um problema estrutural, que é muito comum se ver, por exemplo, em pergolados, porque pergolado, a característica do pergolado não é para se colocar vidro, é para se colocar cipó, planta. Então não tem por que ter caída. E aí o carpinteiro, com aquela ideia de pergolado, faz o pergolado plano, ou com pouquíssima caída. Aí você vai colocar o seu vidro, também não percebe, coloca o vidro em cima do pergolado, achando que o carpinteiro tem a obrigação de colocar uma caída, e aí quando chove, a água fica empoçada em cima do vidro. Então isso é um problema estrutural
que você tem que ver, né? Quando você vai montar, né, a estrutura, ou então quando você vai medir a estrutura já existente. O que acontece muito é o empoçamento de água, ele pode acontecer também por diversos motivos. Primeiro, ou porque não tem a caída suficiente, que é de no mínimo 3%, ou porque muitas vezes existem obstáculos na cobertura, obstáculos que impedem a água de escoar totalmente, como por exemplo, uma barra de alumínio, né? Muitas vezes a água cai para cá, por exemplo. Então os alumínios sempre tem que ser colocados aqui, ó, acompanhando a caída da água. Só que tem cara que ajuda, né, tem maluco que faz o alumínio aqui e faz o alumínio aqui saliente, né? Por baixo não tem problema, mas se ele tiver saliente. Existem também tipos de empoçamento ou de represamento de água que acontece porque o cara enche muito de silicone, o cara vai fazendo aquele montuado de silicone e depois vai empoçando água. O grande problema do empoçamento de água e a falta de caída são dois. Primeiro, acumula-se muito mais sujeira e muito mais umidade. Isso aí, se prolongado por muito tempo, ele prejudica a face que está exposta do vidro. E tem um outro detalhe, né? Também pode causar risco à saúde, porque empoçamento de água, nós sabemos que dengue e tal, você sabe, né? Não preciso nem explicar. Um problema muito constante também que acontece nas nossas coberturas é o seguinte: Gabriel, coloquei o vidro lá e agora o vidro está suando e está embaçando e chega até a pingar nas pessoas que estão lá embaixo. O que é isso? O que é isso? Falta de ventilação, ou então, né, principalmente em dias frios, né, o ambiente interno está muito mais quente que o ambiente externo. Então, né, com a nossa respiração, com a movimentação nossa ali, ó, o nosso bafo. Então, o nosso bafo tem ali algumas gotículas de água, quando encosta no vidro que está frio, automaticamente a água que estava em estado em forma de vapor, ela se torna líquida de novo e é onde acontece o embaçamento e soa, chega até a pingar nas pessoas que estão lá embaixo. Então, como que você faz para resolver isso aí? Ventilação. Só isso, ventilação. Principalmente em áreas que a gente chama de espécie de chaminés, né? Por exemplo, áreas de escada. Ou, por exemplo, essa imagem que eu estou te mostrando aí, onde você tem um túnel. O que acontece com o calor, com o ar quente? Não sei se você sabe, mas a tendência do ar quente é sempre subir. Então, naquele lugar ali, vai se acumulando ar quente, não tem ali uma ventilação. Esse ar quente, esse nosso bafo, quando encosta no vidro ali, se torna novamente estado líquido. E aí começa a pingar. Então, para resolver isso aí, ventilação. Isso acontece muito, por exemplo, quando tem coberturas com piscina aquecida. Acontece muito isso daí. Então, você viu que nós temos os prós e os contras. Mas nesse treinamento, nessa aula de hoje, eu só quis falar para você o que é uma cobertura. O que a gente pode oferecer para o nosso cliente além de vidros e alumínio? Se você vender vidro e alumínio, meu querido, você está lascado. Nós não vendemos vidro e alumínio. Nós vendemos sonho, solução, desejo, solução, benefícios. É isso que nós vendemos. Enquanto a gente continuar vendendo vidro e alumínio, nosso trabalho nunca será valorizado. Sempre o cliente vai falar, ah, mas eu quero mais barato, tá muito caro, muito caro, muito caro. Então, é exatamente isso. E é o seguinte, na próxima aula, eu vou mostrar para você aqui vários sistemas aí, vou mostrar em sistemas mesmo. Qual a diferença de um, qual a diferença de outro, qual é o benefício de um, qual é o benefício do outro. Ó, o campeonato Os Melhores Vidreiros do Brasil ainda está aceitando inscrições. Olha só, feche o ano com chave de ouro. Quem sabe aí ganhando dinheiro ainda com o título, né, dos melhores vidreiros do Brasil. Mas acho que o mais importante do que isso é você expor o seu trabalho para todo o Brasil e outra, a gente começar a criar um conceito de mercado mais amplo do que aquilo que os consumidores conhecem. Então, essa é a intenção do campeonato. Vamos juntos, né, fazer aí uma profissão melhor, porque a gente sabe que hoje, gente para zoar nossa profissão tem bastante. E às vezes eu acho que gente que zoa a profissão, a quantidade é até maior do que o pessoal que exalta a profissão. Então, quero que você prove que eu estou errado e fale, não, Gabriel, tem gente que realmente honra a profissão, que faz bonito, faz acontecer, e é esses que estão no campeonato Os Melhores Vidreiros do Brasil.
Tem algumas pessoas que falam assim, Gabriel, pô, cara, eu não tenho trabalho para poder inserir no campeonato, eu comecei agora, não interessa. Pega o que você tem de melhor, seu melhor trabalho e inscreve no campeonato. Você vai estar se ajudando e ajudando também a profissão de vidraceiro. Legal? Bom, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Lembrando que ainda temos mais uma aula sobre coberturas e a próxima aula será pauleira realmente. A gente vai mostrar aqui os sistemas, várias outras dicas bem interessantes. Então, não perca, legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos aqui qualificando e valorizando o vidraceiro e com isso expandindo o mercado. Até a próxima aula. Muito obrigado pela sua presença e é nóis!